Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora para a nossa terceira aplicação dos conceitos de trabalho e energia. Assim como a segunda aplicação, essa nossa terceira vai ser também para o contexto conjunto de energia e de um movimento circular. Aqui no caso, a energia vai aparecer porque a gente vai trabalhar com uma força específica que vai ser a força elástica. Então, claro, a força elástica é uma força conservativa, já comentei com vocês. Então, enfim, no último exemplo, foi uma análise de energia e movimento circular com a força gravitacional, e agora vai ser com a força elástica. Então, qual que é o nosso problema? Só para a gente entender aqui. Aqui, a gente tem um corpo de massa m que tem o seu movimento restrito a esse círculo daqui, ok? Sendo que esse corpo de massa m está preso a uma mola que, enfim, tem uma outra extremidade presa aqui no ponto mais alto do círculo nesse meu desenho. Okay? A gente pode pensar nesse problema daqui como se esse corpo, como se esse corpo de massa m fosse uma bolinha furada e esse círculo daqui fosse um arame, por exemplo, que a gente passa por esse furo dessa bolinha. E aí, consequentemente, essa bolinha só consegue se movimentar no arame. Aí, no caso, seria um arame horizontal, porque eu estou supondo que aqui não existe força-peso, de fato, influenciando nesse movimento. Ok? Por isso que eu digo que ele estaria na horizontal. E um ponto importante, essa bolinha eu estou supondo que ela não tem nenhum tipo de resistência ao movimento ao longo do círculo, ou seja, ela não sofre atrito, ok? A única coisa que o círculo faz, que esse arame aqui faz, é não deixar ela sair do arame, ok? E eu também estou supondo que essa bolinha, ela estava inicialmente no ponto B em repouso, ok? E aí, enfim, a mola começou a puxar ela e ela veio até um ângulo θ específico, se encontrando depois de um tempo de movimento nessa posição A. Aí a pergunta que eu vou responder aqui com vocês, a partir de uma análise envolvendo energia, é: qual é a velocidade que a bolinha vai ter nesse ângulo θ? Ou seja, se ela começa em repouso aqui em B, qual que é a velocidade em função do ângulo para essa bolinha, aqui no caso, nessa situação daqui. Percebam que, claro, assim como qualquer outro problema mecânico, a gente poderia responder essa pergunta de qual velocidade essa bolinha vai ter no ponto a partir da análise da segunda lei de Newton, certo? Como é que a gente faz isso? Determina todas as forças que atuam no sistema e resolva depois a segunda lei de Newton. Porém, nesse caso daqui, não só nesse, mas em infinitos outros casos que a gente usa energia, o problema por lei de Newton fica muito difícil. Fica um masoquismo absurdo. Não resolver com energia é loucura, ok? Por que fica muito complicado? Porque percebam, quais são as forças que estão atuando aqui nesse nosso corpo, ok? Nessa nossa bolinha de massa m. Aqui são basicamente, nessa nossa situação, duas forças. A gente tem a força elástica, ok? Força elástica, e a gente também tem uma espécie de normal aqui no caso, ok? Por que eu digo normal? Porque, vamos lá, essa mola daqui, ela não está puxando somente ao longo do círculo, essa bolinha. Ela faz uma força, vamos lá, a força elástica está para cá, ela pode ser decomposta em uma força que é tangente ao círculo e uma força que é perpendicular ao círculo, ok? No caso aqui, uma força nessa direção. Ok? No caso, essa força tangente que faz a bolinha movimentar ao longo do círculo ganhando velocidade, ok? Que seria uma componente de uma força tangencial, ok? Só que a gente também tem essa outra componente. Evidentemente, essa outra componente vai fazer com que essa bolinha empurre o arame de fora para dentro. Consequentemente, como ele está comprimindo, digamos assim, o arame vai exercer uma força normal de dentro para fora. Então, a gente tem essas duas forças aqui basicamente atuando nesse nosso sistema. Ok? Eu falei que aqui não tem a gravidade, mas depois que a gente resolver esse problema, eu vou supor que esse nosso problema está na vertical e existe uma força-peso, só para a gente ver as alterações. É coisinha besta, mas primeiro eu estou resolvendo sem força-peso. Ok? Então, enfim, são essas duas forças que atuam. Agora, percebam que a força elástica aqui, principalmente, o ângulo que ela forma com, aqui no caso, sei lá, esse θ daqui, esse φ daqui, por exemplo, ok? Esse ângulo φ, ele varia com o tempo. Okay? Isso faz com que a força elástica, a componente tangente à componente perpendicular ao movimento, vai mudando o tempo inteiro. E isso dificulta o movimento, porque para a lei de Newton, a gente pega uma equação vetorial, separa em componentes e resolve uma a uma. A gente acaba tendo um sistema de equações que é acoplado, isso acaba dificultando bastante o problema, de forma que não vale a pena a gente resolver por lei de Newton. Okay? Porém, quando a gente bate o olho nessa questão, ela tem que ser uma questão que você percebe de cara que eu vou fazer uma análise de energia aqui. Por quê? Porque, primeiro, olha só, força elástica. A força elástica é uma força do tipo unidimensional. Ok? Ela realmente, ela depende somente de uma coordenada, que no caso é
né, a coordenada ao longo aqui da mola, mas o que não tem nenhum problema, porque ela só depende da deformação da mola, e a ponta contrária à deformação da mola. Então ela enquadra, né, nas características que eu rotulei como força unidimensional. E a normal, como eu discuti com vocês na última aplicação, não exerce trabalho, porque a normal é sempre perpendicular ao movimento. Então, quando a gente vai fazer a análise de energia, a única força que a gente tem que levar em conta é a força elástica, que é uma força unidimensional. Então, isso faz com que esse nosso problema se transforme em um movimento unidimensional, o que torna a nossa análise muito mais facilitada, né, a partir da energia. Então, a gente sempre tem que ter essa percepção, né? A gente vai resolver o problema com energia ou não? A gente tem que bater o olho e já ter mais ou menos em mente isso. Ok? Bom, se tratando de um problema de energia, né, variação da energia cinética é igual ao trabalho das forças que atuam. No caso aqui, só o trabalho da força elástica, porque, lembrando, o trabalho da força normal é igual a zero, porque ela é sempre perpendicular ao deslocamento. Como a força elástica é uma força unidimensional, a gente pode associar o seu trabalho com, né, menos a variação da sua energia potencial, né, aqui, no caso, menos delta UE, né, de forma que a gente tem aqui variação da energia mecânica, que é a energia cinética mais a energia potencial, igual a zero. Então, a nossa análise, né, a partir da energia desse nosso problema, é uma análise unidimensional. A partir dessa expressão de conservação da energia mecânica, a gente consegue, né, de uma forma quase imediata, determinar qual que é essa velocidade daqui, né? Porque basta, no caso, a gente comparar a energia no início, né, que é a nossa condição inicial do corpo aqui embaixo, com a energia num θ arbitrário, ok? A única coisa que a gente vai ter que fazer aqui, né, que é o que vai dar mais trabalho, mas ainda assim é uma coisa muito tranquila, é, no caso, relacionar essa energia com esse ângulo θ específico. Por quê? Porque, lembrando, a energia potencial ela vai depender de alguma coordenada. Qual que é a coordenada, no caso, né, que essa energia potencial elástica depende? Né, a coordenada é a deformação, né, no caso, está envolvendo aqui o tamanho dessa mola. Né, e esse tamanho da mola, por obviedade, tem a ver, né, tem relação com esse θ, né, a partir de Pitágoras e relações trigonométricas. Então vamos fazer essa construção, ok? Mas vamos lá, levando em consideração que aqui a gente tem variação da energia igual a zero, vamos começar com a nossa energia inicial. Nossa energia inicial é quanto? Bom, quando o corpo estava aqui, a mola estava esticada um certo tanto. Okay? Quanto que a mola estava deformada? Né? Quanto é que ela estava esticada de fato? Né? Toda mola tem um comprimento natural, um comprimento que ela fica tranquila. Vamos supor que esse comprimento ele é L0. Okay? E, evidentemente, esse L0 ele é menor do que 2R. Isso é evidente. Por quê? Porque se o L0 não é menor, se ele fosse maior do que 2R, né, aí aqui no caso essa bolinha ela nunca viria para cá. Ela vem para cá porque a mola puxa. Agora, a mola só puxa porque ela está esticada. Se a mola não estivesse esticada inicialmente, teria duas possibilidades. Ou ela está na sua posição de equilíbrio, com o seu tamanho de equilíbrio, ou então ela está comprimida. Agora, se ela está na posição de equilíbrio, o corpo ia continuar aqui e nada ia mudar, certo? A mola não ia puxar nem empurrar. Agora, se a mola tivesse comprimida, a tendência da mola é empurrar. Então, o corpo nunca faria isso, né, esse tipo de movimento. Então, a gente sabe que o tamanho, né, de equilíbrio aqui da mola é menor do que 2R. Okay? Isso é importante. Então, né, vamos lá, a partir disso, o que a gente tem? Nesse ponto daqui, ele tinha energia cinética inicial zero, porque eu estou supondo que ele estava em repouso, então zero, mais a energia potencial elástica. A energia potencial elástica vale quanto? Vale meio de K delta X quadrado, né? No caso, deformação ao quadrado da mola. Quanto é que vai ser a deformação? Né? Bom, se ela está, né, quando o corpo está aqui, a mola está com o tamanho 2R, que é o diâmetro, então ela foi esticada por um valor 2R menos o comprimento natural dela. Então, essa daqui é a nossa energia inicial, somente energia potencial, né, elástica. Inclusive, é assim que a gente interpreta a origem dessa velocidade. Né? No caso, né, a bolinha começa a andar, por quê? Porque ela pega a energia que estava guardada na mola, que é a energia potencial elástica, pega e transforma em energia cinética se movimentando. Okay? Então essa é a nossa energia inicial. E quanto é que vai ser a nossa energia final? Vamos escrever a expressão dela, né, só para que a gente consiga, né, no caso, relacionar essas duas expressões. Então, vamos lá. Primeiramente vai ter aqui um meio de mv², né, claro, porque agora o corpo está movimentando. E agora vai ter energia potencial elástica, né, meio de K, e agora a gente tem que colocar ao quadrado a deformação da mola. Né, bom, para saber a deformação da mola, basicamente a gente tem que saber o tamanho da mola. Porque vai ser o tamanho da mola menos o tamanho natural, que seria o comprimento natural da mola. Ok? E como é que a gente faz isso? Bom, aqui a gente consegue, por um Pitágoras, saber qual que é o tamanho dessa mola. A mola está esticada, consequentemente, olha só, a gente tem aqui um triangulinho retângulo. Olha só que beleza.
Temos aqui um triangulinho retângulo. Né? Eu vou desenhar esse triangulinho retângulo aqui embaixo, né? Só para poder ficar mais claro. Então, olha só. Temos aqui o nosso triangulinho retângulo. Né? E vamos entender quais são as dimensões. Então, primeiro, ó, a hipotenusa desse triângulo retângulo é exatamente o comprimento da mola, que a gente quer descobrir, que eu vou chamar aqui de L maiúsculo. Quem que é agora esse cateto, né, que é o nosso cateto horizontal no nosso desenho aqui? Vai ser este cara. Perceba que, vamos lá, esse cara a gente determina como? Olha só esse triangulinho. Aqui a gente tem um triangulinho retângulo com a hipotenusa igual o raio, e a gente está querendo saber qual que é o cateto oposto a esse ângulo θ. Se é o cateto oposto ao ângulo θ, por uma relação trigonométrica, a gente sabe que esse cara daqui vale R seno de θ. Okay? É bem simples a gente pegar essa relação. Consequentemente, né, que é trigonometria básica. Então, né, vamos lá, a gente sabe que esse cara daqui ele vale R seno de θ. E quanto é que vale, né, esse nosso cateto na vertical? Bom, esse nosso cateto na vertical corresponde ao raio mais esse outro cateto desse mesmo triangulinho, que agora é, né, no caso, o triangulinho de raio R, e é o cateto adjacente, então é R cosseno. Então aqui, né, o nosso cateto vai ser R mais R cosseno. Ou seja, a gente também pode escrever isso como sendo R aqui, né, deixa eu até virar meu tablet, espera aí, a gente pode escrever como sendo R, que multiplica 1 mais cosseno de θ. Então, esse é o nosso triangulinho retângulo. Percebam, θ é um parâmetro que a gente, né, quer colocar no problema. Eu quero descobrir a velocidade em função de θ. Então, beleza. E R é o raio do círculo. É um parâmetro conhecido. Então, a gente consegue agora relacionar o L com os parâmetros que nós queremos. Ok? Por Pitágoras, a gente sabe que R quadrado seno ao quadrado de θ mais R quadrado 1 mais cosseno de θ ao quadrado, esse cara daqui é igual a L quadrado, né? Consequentemente, quanto é que é o comprimento aqui, né, dessa nossa mola, vai ser, aqui no caso, R, né? Os dois têm um fator R quadrado, que pode ser fatorado e tira da raiz, né? Aqui no caso, raiz de seno quadrado de θ mais 1 mais cosseno de θ ao quadrado, né? Enfim, tudo isso dentro da raiz. A gente consegue ainda manipular um pouquinho, né, expandindo o produto notável desse cara, né, porque vai aparecer a relação fundamental da trigonometria e isso acaba ajudando. Então, a gente tem quadrado do primeiro, quadrado do segundo, mais 2 vezes primeiro vezes o segundo. Percebam, seno quadrado, cosseno ao quadrado, 1, junta com esse 1, vai dar 2. Né? Consequentemente, isso aqui vai dar 2 mais 2 cosseno de θ, né? Tudo isso vai estar dentro da raiz, de forma que a gente consegue escrever o nosso L como sendo raiz de 2 vezes R, raiz de 1 mais cosseno de θ, ok? Então, enfim, né, esse aqui é o comprimento da mola. Se esse é o comprimento da mola, quanto é que vai ser a sua deformação? A sua deformação vai ser esse cara, 2, né, aqui no caso raiz de 2, perdão, raiz de 2, R, raiz de 1 mais cosseno de θ, menos o comprimento inicial, que é o nosso L0, tudo isso ao quadrado. Então, temos a energia inicial, né? Aqui no caso a energia inicial é essa aqui de cima, né? Temos a nossa energia inicial, temos nossa energia, né, para um ângulo θ qualquer, né? Consequentemente, nessa variação da energia mecânica é zero, então a gente tem a igualdade desses dois caras. E aí percebam, a gente consegue determinar qual que vai ser a velocidade em função do θ. Não significa que a expressão vai ser bonita, agradável, simpática, mas temos aqui a nossa solução. Ok? Então, vamos lá, né? Vamos jogar aqui para a gente ver qual que vai ser a solução de fato. Temos aqui que a nossa energia inicial é igual à nossa energia final. Energia inicial, né, vai ser aqui meio de K2R menos L0 ao quadrado, nossa energia inicial. Agora, esse cara daqui vai ser igual a meio de mv quadrado mais meio de K. Aí vamos lá, né? Raiz de 2 vezes R, raiz de 1 mais cosseno de θ, isso tudo menos L0 ao quadrado. Então, né, basta a gente isolar a velocidade. Primeira coisa que a gente pode fazer, né, já para dar uma cara mais agradável, todo mundo tem meio, então meio que já ignora esse meio daqui, né? Vamos, enfim, né, passar tudo que tem cá para um lado, tudo que não tem para o outro, ok? Aqui no caso, o que eu vou fazer é, vamos lá, vamos dividir por M todo mundo, e aí sim fazer essa mudança, né? Aí o que a gente vai ter aqui vai ser velocidade ao quadrado, vai ser igual a K, que multiplica, né? Vamos lá, que multiplica 2R menos L0 ao quadrado, menos raiz de 2 vezes R, raiz de 1 mais cosseno de θ menos L0
ao quadrado. E claro, né, aqui faltou o fator dividido por m. Né? Bom, se essa expressão é da velocidade ao quadrado, qual que vai ser a velocidade de fato? Né? Temos aqui que a velocidade, em função do ângulo θ, vai ser raiz de k sobre m, que multiplica, né, a raiz dessa diferença daqui. Né? Aí a gente tem três possibilidades. Primeira delas, simplesmente substituir esse cara aqui. E vida que segue, né? Enfim, tá a expressão, né? Não tá errada, você não precisa ficar, né, mexendo muito mais do que isso. Mas aí também tem outras duas opções que envolvem produto notável. Primeira opção, você pode pensar nesses dois caras aqui como um produto notável A mais B ao quadrado, expande e vê as simplificações. Né? E uma outra possibilidade é que você pode interpretar esse cara todo como sendo aqui no caso, né, vou simbolizar com A e B, né, um A2 menos B2, diferença de quadrado, que se vocês lembrarem, é um A mais B que multiplica A menos B. Essas são duas possibilidades. Né? Eu aqui, no caso, vou optar em, né, abrir o produto notável, né, separadamente de cada um desses caras, né, fazer como se fosse um A mais B ao quadrado. Mas enfim, abrindo aqui o produto notável, vamos lá. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui o primeiro aberto. Agora, vamos lá, menos quadrado do primeiro, que vai dar 2R2, 1 mais cosseno de θ, quadrado do segundo, né, L0 quadrado, menos duas vezes o primeiro, então menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, nesse caso aqui, 1 mais cosseno de θ dentro da raiz. E é isso daqui, certo? Então, essa daqui é a nossa expressão do módulo da velocidade, né? Porque a direção e o sentido a gente já sabe, né? Vai ser tangente, aqui no caso, né, ao nosso círculo, né? Porque lembrando, quando a gente está tratando de energia, a gente está tratando sempre, né, como sendo uma análise ao longo do movimento. Então a gente vai pegar sempre o módulo da velocidade, né? A direção e o sentido tem que ser uma análise em separado, depende de situação para situação. Ok? Aqui no caso, né, dá para a gente ajeitar, né, ainda essa resposta de uma forma mais agradável, né? Claro. Primeira coisa que a gente já pode fazer, né, passa esse sinal de menos aqui para dentro, ok? Então inverte todo mundo, ó, L0 vai cortar com L0, no caso L0 quadrado. Né? Agora olha só, aqui a gente tem 4R2 e aqui a gente tem menos 2R2. Consequentemente, a gente pode, né, juntar esses dois caras no mesmo parênteses, ou seja, dá para dar umas, né, melhoradas aqui. Então, né, mas lembrando, tudo isso é opcional. A resposta, a expressão já é essa, eu estou só fazendo simplificações. Então, vamos lá. V vai ser raiz de K sobre M. E, vamos lá, raiz de... Aqui eu vou colocar elevado a meio para ficar menos poluído. Ok? Então, vamos lá. Né? Olha só, aqui eu vou colocar, por exemplo, esse... Né, eu vou colocar um fator 2R2 em evidência. Então, 2R2... Porque vai ficar esse termo daqui, que vai ter um fator 2, e agora vai ter um fator menos esse cara daqui. Aqui então vai ficar um fator menos o parêntese, que é 1 mais cosseno, ou seja, menos 1 menos cosseno de θ. Ok? Então, enfim, esses dois termos aqui foram. Agora a gente tem um fator menos 4RL0, e agora o fator, né, 2 raiz de 2RL0, raiz de 1 mais cosseno de θ. Então, essa daqui é a nossa expressão, né? Evidentemente, 2 menos 1 vai dar 1, então eu posso deixar somente dessa forma daqui, ok? E, então, né, essa daqui é a nossa expressão. Ainda vou fazer mais uma mexida nela, para deixar ela com uma cara fisicamente mais agradável, que é o seguinte. Né, quando a gente vai analisar a unidade, né, vamos pensar no sistema internacional para ficar mais simples, ok? Velocidade é dada em metros por segundo, né? Ou então, enfim, para qualquer sistema, distância por tempo. Raiz de K sobre M, se vocês fizerem a análise, isso vai dar 1 sobre segundo no sistema internacional. Né? Inclusive, faz até sentido, porque, né, quando a gente tratou, né, um oscilador harmônico, se vocês lembrarem, a solução era cosseno de ômega t. O ômega multiplicava o t. Sempre que a gente tem um cosseno e um seno, o argumento ele é adimensional. Se o tempo tem unidade de tempo, o ômega, que era exatamente esse cara, tem que ter unidade de 1 sobre tempo. Enfim, o que eu quero dizer é que, né, até é evidente, essa raiz toda tem unidade de metro. E é fácil ver isso. Olha só, distância ao quadrado, distância ao quadrado, distância ao quadrado. Né? Quando a gente tira a raiz, vai ficar só a distância. Né? É mais natural a gente escrever a velocidade, eu digo isso por uma preferência minha, ok? Que é escrever alguma coisa que tem unidade de velocidade vezes um número, uma constante. Como esses três fatores que tem dentro da nossa raiz possuem o R, né, multiplicando, eu vou fatorar de todos esses caras um R quadrado para ele sair da raiz como sendo R. Então, quando a gente fizer isso, aqui fora vai ficar um R, ok? E aí, por conta disso, esse R2 vai embora, ok? Esse R vai embora e vai ficar um sobre R aqui.
e esse R vai embora e vai ficar um sobre R aqui. Então percebam, quando a gente faz dessa forma, né, o que está dentro dessa raiz vai ser um parâmetro adimensional, ok? Isso não é obrigatório, né? Só deixando claro, isso aqui é uma escolha minha, né? Agora sim eu vou colocar o símbolo da raiz de fato ao invés de elevado a meio. Quem fez aqui é a resposta final, então eu vou deixar em termos da raiz de fato. Mas enfim, isso é completamente preferência, né, de cada um. Mas então, está aqui a nossa resposta, né? Velocidade, o módulo da velocidade, né, vai ser R raiz de K sobre M vezes, né, essa raiz toda. Então, né, solucionamos aqui o nosso problema. Agora, olha só, eu comentei com vocês que, enfim, a gente estava tratando esse problema na horizontal. A única força seria a força elástica. Mas se eu tivesse colocado a força peso, isso mudaria muita coisa? Na prática, é claro, mudaria a resposta, mas a forma que ia mudar ia ser muito simples. Por quê? Porque a força peso também é uma força unidimensional. Então, na prática, né, vamos supor que tivesse aqui a força peso. Quais seriam as alterações desse nosso problema? Só para a gente encaminhar como é que a gente adapta à medida que a gente vai acrescentando outras forças. Bom, se tivesse a força peso, aqui também apareceria o trabalho da força peso, que poderia ser escrito como sendo menos variação da energia potencial gravitacional. E aí, consequentemente, a nossa conservação de energia ia aparecer também aqui, né, a energia potencial gravitacional. E isso é simples, né? O que a gente faz? Como a força peso é uma força unidimensional, né, no caso, direcionada na vertical, a gente define uma coordenada y, que eu vou definir crescendo a partir desse ponto, né, mais baixo, ok? De forma que, vamos lá, a nossa expressão, então basta a gente acrescentar um mgy para cada uma das energias, né? Porque agora a energia potencial gravitacional faz parte, né, do nosso problema. Então, vamos lá, olha, no início, a energia potencial gravitacional ela era zero, porque ele estava em y igual a zero, certo? Então a inicial não mudou em nada. Em compensação, né, quando ele estiver, né, nesse ponto A, que é definido por esse θ, qual que vai ser o y dele? O y dele vai ser essa parte daqui. Agora, eu não discuti com vocês que esse trecho ele vale R cosseno. Se esse trecho todo é o raio, porque a gente está tratando, né, do movimento ao longo de um círculo, então, né, essa parcelinha daqui em vermelho, que é a altura quando ele estiver no ponto A, em termos do θ, vai ser o quê? Vai ser o raio menos esse R cosseno de θ. Ou seja, vai ser R que multiplica 1 menos cosseno de θ. Então, R, 1 menos cosseno de θ. Então, na energia final, o que a gente teria que fazer? A gente teria que acrescentar aqui um mg vezes o y correspondente, que é R 1 menos cosseno de θ. Ok? E aí, quando a gente fosse igualar, o que ia aparecer? Aqui ia aparecer um mais mgr 1 menos cosseno de θ. Então, 1 menos cosseno de θ. Aqui nessa primeira expressão, lembrando, né, eu multipliquei ambos os lados por 2 e eu dividi por m. Então, multipliquei por 2 e dividi por m. Ok? Consequentemente, na linha aqui de baixo, né, passando tudo que não era v para o outro lado, aqui ia aparecer um menos 2gr, 1 menos cosseno de θ, de forma que quando a gente fosse tirar a raiz para poder pegar a velocidade, ia ficar o quê? A nossa resposta, ó, essas duas raízes daqui, né, iam se juntar, então a gente teria este primeiro termo daqui, da raiz, né, menos 2gr 1 menos cosseno de θ, né, tudo isso aqui dentro da raiz. Então perceba, na prática, se tivesse, né, a força peso junto, na prática a gente simplesmente incorporaria a energia potencial da força peso e seria simplesmente um termo a mais para poder colocar, certo? E percebam, né, isso é muito simples de ser feito por conta de existir energia potencial, independente do movimento do sistema. Como essas forças são unidimensionais, né, fica muito simples, a gente aplica os nossos conhecimentos de movimento unidimensional, né, trabalho e energia. Aí, claro, essa expressão de baixo é diferente, né, mas enfim, como eu fiz simplificações, fatorei algumas coisas e tudo, eu não vou mexer nisso aqui não, vou deixar desse jeito. Né, mas aqui, enfim, só para vocês verem realmente como é que fica o nosso problema. Mas então, é isso. Né, resolvido então esse nosso terceiro exemplo, vou encerrando, né, essa nossa terceira aplicação, vou encerrando esse vídeo e volto vocês então na próxima aplicação.